distração anula a nossa fé. Mateus, capítulo 14, vamos ler os versos 29 e 30. Pedro, descendo do barco e andando sobre as águas, foi ao encontro de Jesus, mas sentindo o vento, reparou na força do vento, teve medo e começou a afundar, começou a submergir. E então clamou ao Senhor, dizendo: Mestre, salva-me. Então Jesus foi e o salvou. Então eu queria falar sobre distração. A distração anula a nossa fé. Eu não sei se já aconteceu com você alguma vez, né, de você estar focado em alguma coisa, estar com a sua atenção completamente envolvida para algo e de repente outra situação distrai você, você perde o seu foco, você tira a sua atenção daquilo que é tão significativo e tão importante para você. Então é sobre isso que vamos falar, porque a distração é aquilo que rouba a nossa atenção, que tira a nossa atenção de algo. Nós vemos aqui no exemplo da Bíblia que lemos, no exemplo, que Pedro estava focado em Jesus, olhando para Jesus, quando ele andou sobre as águas, né? Foi aquele episódio que todos vocês conhecem, certamente, que quando Jesus andou sobre as águas, foi ter com os discípulos na madrugada, andando sobre as águas, e havia uma tempestade, de certa forma, o vento estava agitado, mas aí os discípulos observam que Jesus, que tinha uma figura andando sobre as águas, não sabiam, na verdade, se era Jesus, e eles ficaram com medo. Então Jesus falou para que não tivessem medo. Então Pedro olhou, ouviu a voz e disse: Senhor, és tu? E Jesus disse: sou eu. Então Pedro disse: então se é o Senhor, então me permita ir ter contigo aí, andando sobre as águas. E o Senhor Jesus disse: Pedro, pode vir, você vai andar sobre as águas. E Pedro andou sobre as águas. Então nós pegamos apenas esse texto, né, este versículo que fala que Pedro andou sobre as águas, caminhou um bom tempo, a água se tornou sólida debaixo dos seus pés, mas quando ele olhou, ele reparou para a força do vento, que estava agitado, e talvez a razão, né, o seu sistema, o seu neocórtex, que é o nosso cérebro, a nossa parte do cérebro, do lado esquerdo do cérebro, que é a razão, que é o racional, que é o nosso racional. Quando entrou o racional, a fé de Pedro desapareceu. E o que aconteceu? Pedro afunda. E foi preciso o Senhor Jesus estender a mão e tirá-lo das águas que ele estava afundando, estava se afogando. Então, tudo aquilo que nos distrai, tira-nos daquilo que nós estamos construindo e fazendo. Então, essa palavra tem muito a ver com essa direção, né? E eu vejo que muita gente está assim como Pedro na vida. Nós até andamos, de certa forma, em algum nível sobrenatural, ou na fé, ou na vida física, na vida espiritual, na vida de realização. Tem muita gente que está construindo alguma coisa, ou se dedicou à construção de alguma coisa, mas sempre que tem algo que o distraia, normalmente as pessoas perdem seu foco e saem e deixam de ser ativados naquilo que elas se propõem a fazer. Então muita gente parou de crescer, assim como Pedro, parou de prosperar, muita gente parou de realizar alguma coisa na vida, porque mergulhou no fracasso, porque afundou, porque não teve uma fé suficiente para sustentar a sua caminhada, para sustentar aquilo que estava fazendo.
não é? Não sei se já aconteceu isso com você, mas as pessoas sempre fracassam quando elas não têm uma mente completamente focada, determinada àquilo que elas vão fazer. Quando elas são facilmente distraídas. Tem muita gente que se distrai com muita facilidade. Talvez você seja uma dessas pessoas. E eu entendo que o que aconteceu com Pedro foi justamente o que acontece com muitos de nós. Pedro fracassou por causa de crenças. E fracassou por causa da própria distração. Quando eu falo de crenças, eu estou dizendo que aquela crença que às vezes entra do racional de que não é possível andar sobre as águas. Eu acho que Pedro, de repente, se viu andando sobre as águas e entrou o racional e parou. Peraí, por que eu estou andando sobre as águas? Eu estou fazendo uma coisa que é impossível ao ser humano, é impossível ao homem. Não sei se já aconteceu com você de entrar esse tipo de crença. Isso é uma crença. De não acreditarmos que podemos fazer alguma coisa, principalmente quando temos a direção de Deus na nossa vida. Até porque a Bíblia diz que andar com Deus, caminhar com Deus, é uma vida de ousadia, é uma vida de graça, é uma vida de determinação e é uma vida muitas vezes sobrenatural. Ninguém anda em parceria com Deus se não estiver disposto a acreditar em coisas que aos olhos naturais é impossível. Só que às vezes nós conduzimos crenças de que não é possível fazermos aquilo. E entra o nosso racional e falamos, meu Deus, eu estou fazendo algo que não é natural, que não é normal de um ser humano fazer. Foi o que Pedro viveu. E o que aconteceu? Simplesmente a experiência que ele estava vivendo de andar sobre as águas, de controlar as águas, ele agora afunda. Por quê? Porque ele foi motivado, ou levado, ou tomado, ou traído pela sua fé negativa, pela sua descrença, pela sua incredulidade, e ele afunda. Então, o que aconteceu com Pedro, eu entendo que acontece com muitas pessoas hoje. Ele estava andando sobre as águas, mas o vento o distraiu. Ele tirou os olhos, o foco de Jesus, que havia liberado uma palavra diretiva para ele, dito, vem, você vai andar sobre as águas. Se você olhar para mim, você fará o mesmo que eu estou fazendo. Então ele foi distraído pelo vento, pelas ondas talvez, e aquilo o tirou de algo que ele estava experimentando. Então a distração, ela anula a nossa fé. Mas além de anular a fé, a distração também bloqueia conquistas e realizações. Pedro já estava, vamos colocar aqui o andar sobre as águas, como uma conquista, como uma experiência de um nível de fé elevado, um nível sobrenatural, mas a distração que ele teve pelo vento bloqueou a sua possibilidade de continuar. E sabe o que acontece? Nós vemos isso acontecer na vida das pessoas. Tem gente que está indo muito bem na sua fé, na sua vida espiritual, no seu ministério, na sua caminhada, mas de repente as pessoas começam a desmoronar, porque um monte de coisa lhe distrai. E não é só a fúria do vento, mas às vezes um problema, uma situação, uma perseguição, uma crítica, uma acusação, algo que não estava, ou que não faz parte do seu dia a dia, que vem e tira a pessoa do seu foco, dos seus objetivos. Faz sentido isso para você?
As pessoas vivem isso. Então a distração não só anula a fé, mas ela bloqueia também as nossas conquistas e as nossas realizações. E as pessoas estão distraídas hoje por um monte de coisas, desse tipo que eu falei para você. Eu não sei, talvez até mesmo você seja uma dessas pessoas que está sendo distraído hoje com muita facilidade. Todas as vezes que nós tiramos o foco daquilo que nós queremos para nós, da visão do nosso Deus, do propósito do nosso Deus, Pedro tirou o foco de Jesus, tirou o foco da palavra de Jesus, né? Todas as vezes que você tirar o seu foco, a sua visão, daquilo que é importante para você, do que você está fazendo, eu quero dizer para você, que todas as vezes você vai fracassar. Você quer fracassar na sua vida? Tire o foco daquilo que Deus te deu para fazer e daquilo que você se propôs a fazer. Não vi até agora uma pessoa que diga, eu realizei algo extraordinário, mas eu nunca foquei em nada. As coisas foram acontecendo. Não, não é assim, nunca vai acontecer. Você tem que focar naquilo que você quer. Quando Pedro tirou os olhos do mestre, ele começou a experimentar o fracasso. Ele começou a experimentar o naufrágio na sua vida. E eu vejo as pessoas naufragando constantemente, sofrendo naufrágios na sua fé, elas estão sendo afogadas, estão fracassando, porque elas estão sempre sendo distraídas. Distrações nos tira do foco, nos tira do propósito. Quando você está focado em algo, se você for distraído por outro, você pode ter certeza que você deixa de realizar. Você não tem a bênção de Deus, você não tem a graça de Deus, você não tem o complemento de Deus na sua vida. Então, as distrações tiram o foco das nossas metas, dos nossos alvos, dos nossos objetivos, e nós ficamos sem realização. Tudo que você não focar, não vai acontecer. Mas tudo que você focar, a tendência de quase 100% é de que você consiga realizar. Então, enquanto Pedro mantinha o seu olhar na pessoa de Jesus, ele continuava andando sobre as águas. Enquanto ele ouvia a voz do mestre dizendo, vem, ele andava sobre as águas. Enquanto ele reparava e ficava confiante nas palavras do Senhor, ele andava sobre as águas. Mas quando ele repara na força do vento, quando ele ouve a voz do vento, ele se distrai e ele afunda. Agora eu quero te perguntar uma coisa, você que está aqui comigo. Quais as vozes que você ouve? Você ouve a voz de Deus, você segue a palavra, você entende que a palavra de Deus é diretiva, ela tem destino para você? Ou você ouve a voz da confusão? Pedro ouviu a voz dos seus pensamentos, da sua razão. Ele ouviu a voz que dizia, não é possível andar sobre as águas, você está fazendo algo que é impossível aos homens. Todas as vezes que nós dermos ouvidos a essa voz que está lá dentro de nós, dizendo que você não pode fazer o que você está fazendo, que você não é capaz de fazer o que está fazendo, que você não vai dar conta de fazer o que está fazendo, você fracassa. Muitas pessoas nunca deixaram de realizar alguma coisa porque estavam sentindo uma dor no braço, na mão, no pé ou na cabeça. Mas elas desistiram quando estavam ouvindo uma voz aqui dentro, que sempre estava dizendo para ela, não faz que não vai dar certo, você não vai conseguir, você não pode realizar isso, você não sabe fazer isso.
Então ninguém deixou de realizar algo porque houve um problema no seu corpo, mas sempre deixaram de realizar porque uma voz aqui, uma vozinha entrou, a voz da sua razão, entende? A voz da impossibilidade, a voz dos pensamentos lógicos. Só que para servir a Deus, muitas vezes, você não pode dar ouvidos a essa voz. Para você fazer o que Jesus te mandou fazer, te chamou para fazer, você não pode dar ouvidos a essas vozes. Então Pedro ouviu a voz, deixou de ouvir a voz do mestre, deixou de olhar para o mestre, deu ouvido à voz dos seus pensamentos, deu ouvido à voz do seu medo e deixou que as águas o afundassem. Então, queridos, vamos atentar para isso, porque eu vejo que exatamente isso tem acontecido com as pessoas. Muita gente está perdendo a visão, perdendo os valores, perdendo conquistas, perdendo a oportunidade de caminhar sobre as águas, caminhar sobre o sobrenatural, de fazer algo que um ser humano comum não faz. Porque andar sobre as águas também me ensina a fazer algo que pessoas comuns não fazem. Entende? De repente Deus te chamou para fazer algo que pessoas comuns não estão fazendo. Mas o medo, a distração que existe em você, tudo te distrai e você deixa de fazer aquilo. E deixa de entrar para a história. E deixa de realizar. Porque perde a conexão com o céu, perde a conexão com o Espírito de Deus, perde a conexão com a palavra de Deus, com a verdade de Deus. Tem gente que é distraído pela curiosidade. Tem gente que é distraído por seu pensamento, mas tem gente que é distraído pela curiosidade. Alguma coisa incomum aparece e curiosamente você tira o seu foco daquilo que você quer e se torna um curioso e perde a oportunidade de realizar o que pessoas comuns não conseguem. Faz sentido isso para você? Andar sobre as águas não é para todos. Mas andar sobre as águas é uma metáfora para dizer que coisas incomuns não é para os comuns. Coisas inusitadas não é para os medíocres. Medíocres são os que andam na média, que faz apenas o que todo mundo faz. Não ousam, não se arriscam a fazer algo diferente. Porque também andar sobre as águas é correr um risco. Mas você não sabe do que é capaz até você se atirar àquilo, até você decidir a fazer. Então Deus te chama para o sobrenatural. Você sempre vai ouvir a voz de Deus para a possibilidade. Sempre que você ouvir a voz do seu Deus, a voz da palavra, a voz do Espírito Santo, a voz de Jesus, vai ser para te desafiar a fazer algo que os comuns não fazem. Isso em todos os aspectos da vida. Seja no aspecto familiar, na vida emocional, na vida espiritual, no aspecto financeiro, nos negócios, no empreendimento, seja em que for, no seu ministério, na sua fé, na sua vida espiritual, no seu crescimento. Deus sempre vai te desafiar a dar passos além dos outros. Você vê que dentro daquele barco haviam 12 discípulos, mas só um ousou sair do barco e andar sobre as águas. Esse é outro ponto. Você nunca vai andar sobre as águas se você não estiver disposto a sair de dentro do barco e pisar nas águas. Mas não se distraia por nada, porque quando você estiver dando passos no sobrenatural, naquilo que você comumente não faz, algo vai acontecer para te distrair. Você vai ouvir uma voz
que é a voz do vento, que é a voz do seu medo, que é a voz da impossibilidade, que é a voz de uma pessoa incrédula. De repente alguém vai chegar com você e vai dizer assim: por que você está fazendo o que está fazendo? Você não vai conseguir, você não sabe fazer. De repente você compartilha uma ideia: olha, eu estou querendo fazer algo que para mim é andar sobre as águas, é algo sobrenatural, é algo incomum ao ser humano. E você compartilha com uma pessoa fracassada, que nunca conquistou nada na vida, e que vai olhar para você e vai dizer: rapaz, para com isso. Ou mulher, para com isso. Porque você não vai conseguir nada. Você não vai dar certo. Você vai fracassar. Você vai afundar. Entende? Então é muito importante você entender que sempre você vai lutar com uma voz aqui na sua cabeça, com uma voz interior, que vai dizer que você não pode fazer o que está fazendo, que você não é capaz de fazer o que está fazendo. Mas quem decide o que é capaz de fazer é você. Você simplesmente. E mais ninguém. Entende? Agora, Deus sempre vai te desafiar. Vai te chamar para estar no nível dele. Jesus chamou Pedro e disse: quer ter a experiência de andar sobre as águas? Vem. Você quer fazer o que eu estou fazendo? Vem. Você quer experimentar como a água, como o líquido se torna sólido? Vem. Talvez Deus esteja chamando você hoje para dar um passo diferente na sua vida, um passo que você está protelando há muito tempo, uma experiência que você está adiando, ainda não realizou, ainda não confirmou, justamente porque você protela, porque você adia, porque você procrastina, porque você está sempre deixando para depois. A experiência com Deus é hoje, é agora, é nesse exato momento. Saia dessa live, vai botar em prática. Acorde amanhã pela manhã e faça, vá andar sobre as águas. Vá fazer o que ninguém faz, vá fazer o sobrenatural. Só que tome cuidado com as coisas que te distraem. Se você é do tipo que se distrai comumente, constantemente, se você se distrai sempre com qualquer coisa, está na hora de você codificar sua mente para a condição do Espírito de Deus e dizer: Deus, eu não quero mais me distrair, eu não quero mais perder foco, eu não quero mais sair da rota, eu não quero mais perder possibilidade de realizar. Eu quero fazer, eu quero colocar a mão em algo e ir até o fim. Veja bem, Pedro não chegou até o seu objetivo, que era o Senhor Jesus. Chegar onde Jesus estava. Ele até que andou um tempo, mas antes de chegar no seu propósito, ele ouviu a voz do vento, a voz da incredulidade, a voz do seu próprio pensamento, do seu próprio racional, e fracassou. Isso acontece com muitas pessoas. Elas estão caminhando no sobrenatural, já estão quase chegando ao seu objetivo, mas aí elas ouvem vozes que lhes distraem. Elas ouvem seus pensamentos, seu racional, sua impossibilidade, seus medos, ouve as vozes dos fracassados, daqueles que não conquistam nada, e para. E muitos até se arrependem, mas já se arrependem muito tarde. Depois que passaram anos, e elas voltam, e elas param, e dizem: poxa, se eu tivesse prosseguido
andando sobre as águas, naquela situação, hoje eu estaria vivendo outra vida, outro tipo de vida. Mas eu reparei na força do vento, eu dei atenção aos meus medos, eu dei atenção à minha razão, eu dei atenção às vozes dos fracassados, e eu parei, eu não fui até o meu objetivo, eu mergulhei, eu naufraguei. Se Jesus não tivesse vindo e me tirado daquela situação, quando eu já estava submergindo, quando eu já estava afogando, eu teria morrido. Mas tem muita gente que morreu nos seus sonhos, nos seus projetos, porque não chegou à conclusão deles, porque reparou nas vozes externas, nas vozes de distração. Então, todo nível de distração anula sua fé e, consequentemente, bloqueia suas conquistas e suas realizações. Faz sentido isso para você? Deus te chamou para coisas grandiosas, para fazer o que os comuns não fazem. Andar sobre as águas não é para todo mundo. Volto a repetir, para a gente ir para o final dessa live. Andar sobre as águas não é para todos. Haviam 12 discípulos naquele barco, mas só um ousou. Ele, na sua ousadia, conseguiu, porque o mestre disse: vem. Ele andou, mas fracassou. Quando distraiu, quando tirou os olhos do foco principal, que era Jesus. Entende? Andar sobre as águas não é para todos, é para os incomuns. Andar sobre as águas é para os ousados. Andar sobre as águas não é para quem é distraído na vida, na fé, no ministério, no chamado. Andar sobre as águas é para gente que mantém o foco, mantém a sua visão nos seus alvos, nos seus objetivos, não cede por nada, nada o distrai. Pode ser a voz que for, pode ser a investida que for, ela não perde seus objetivos. Eu creio que Deus tem chamado você para fazer o que comuns não fazem. Andar sobre as águas é possível, mas não é para todos. E eu espero, em nome do Senhor Jesus, que você seja uma dessas pessoas, que você decida a sair desse barco e se arriscar, mas não se distraia. Assim que você colocar os pés sobre as águas sólidas, não se distraia. E nem permita que o seu racional entre em ação, seja ativado e diga: o que você está fazendo é impossível. Ninguém andou sobre as águas. Você sabe o que tem que fazer para esse pensamento que vem na sua mente? Pois naquela hora você diz para ele: tudo bem, ninguém andou sobre as águas até agora, mas a partir de agora tem alguém que vai andar sobre as águas, e esse alguém sou eu. Talvez a voz vai dizer para você: o que você está fazendo ninguém até agora fez, por que você vai fazer? Pois nessa hora você diga: muito bem, até agora ninguém tinha feito, mas a partir de agora eu vou fazer, eu vou mudar esse senso. Eu vou me atirar a fazer o que os outros não fizeram. Alguém já disse que o impossível só é impossível até que alguém faça. Depois que alguém fizer, deixa de ser impossível e passa a ser uma coisa normal. E faz todo sentido.
Então, querido, receba essa palavra do seu coração, mas guarde a sua fé, mantenha a sua fé intacta. Tem um apóstolo que eu ouço de vez em quando, e ele diz: mantenha a sua fé virgem, mantenha a sua fé lacrada, mas saiba que a vida vai bater em você e vai te impulsionar para que você negue a sua fé e anule a sua fé. Mas saiba que distração anula a fé, vozes de ventos anulam fé. E você não foi chamado para isso. Deus te chamou para prosseguir, para fazer o que os comuns não fazem, para fazer o que o homem natural não faz, porque andar sobre as águas é sobrenatural. Mas é possível, e eu não sei o que você vai fazer, ou o que Deus está te desafiando para fazer nesse tempo, mas seja o que for, faça, saia do barco, coloque o pé nas águas, ande sobre a possibilidade, ou a impossibilidade, faça o que tem que ser feito, e com isso, você crescerá muito, e irá glorificar o nome do seu Deus. Amém? Então recebam aí essa palavra. O pessoal que entrou depois, volta lá no início, não deixe de assistir e compartilhar essa palavra. E eu quero orar com vocês aqui, em nome de Jesus.